no início de 2011, passei a integrar a antiga vetusta Comissão de Direito Eletrónico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB São Paulo. Já o amigo Coriolano era presidente. Estamos a ver que a gente já vem, como aí falam, há muitos carnavais. Inclusive, o que o Dr. Wilson falou, para pensar desde o exterior nas lacunas. Nas lacunas em termos de tipificação. Não propriamente no que se refere a lacunas, mas dou conta que a primeira vez que analisei tipos penais em matéria de direito, na altura nós diríamos direito da informática, direito eletrónico, foi aí em maio de 2013. Poucas semanas depois de ter iniciado a vigência da chamada Lei Carolina Dickmann. E voltei a fazê-lo por várias vezes. Também publicando, inclusive, uma das minhas últimas publicações em matéria penal foi com a juristas.com.br, no livro sobre os 30 anos de internet comercial no Brasil, que veio depois também a ser republicado em acesso aberto numa revista da Universidade Federal do Paraná, precisamente sobre fraudes e sobre a tipificação das fraudes informáticas no Brasil, na perspectiva da Convenção de Budapeste sobre crimes cibernéticos ou cibercrimes. Isso não vamos discutir. Eu creio que o legislador brasileiro não entendeu que a Convenção tem que ver com o ciberespaço e não com um crime que seja cibernético ou um crime que tenha a ver com cibernética. Em inglês temos cybercrime e no português europeu também cibercrime. Aí o legislador brasileiro estabeleceu uma nuance e não fui a única. Eu vou tentar compartilhar tela porque eu peguei a materiais que tinha, mas dei uma volta grande e completei. Eu completei atualizando. Há cerca de um mês proferi uma palestra, mas focada de novo em questões de fraudes e manipulação de dados para o AB Rio de Janeiro. Mas esta será nova. Eu vou tentar ver se consigo encontrar tela. Aqui. Está aqui. Conseguem ver a minha tela? Pergunto. Ainda não, professor. Mas pode fazê-lo com calma. É que este aparentemente tem assim umas coisas assim estranhas por vezes. Não. Todos temos essas dificuldades. Eu aqui, que faço essa... É que estou a ver, aqui também, acho que teria alguém que me dá permissão, porque eu estou a ver na janelinha em baixo. Estou eu e está a tela. Eu presumo que tinha que haver uma permissão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou voltar a tentar. Tá. Eu posso também enviar. É que a coisa de enviar arquivo, mas este sistema não é amigável. Mas, não é amigável mesmo. Nada. Eu estou vendo aqui que não é mesmo. Eu estou tentando. Mas, se não der, eu falo à mesma um pouco e depois vou disponibilizar em aberto. Vou disponibilizar em aberto se der. Não sei se conseguem ver, está aqui processando. Eu já vi que ele não é amigável mesmo. Tentei compartilhar aqui eu posso. Eu vou falando. Como estamos no mundo virtual e generativo, pensem que as minhas palavras produzem imagens e produzem texto.
Não é que olhar para mim seja especialmente agradável, sobretudo do ponto de vista estético, mas até já está carregado no sistema. Supostamente isto deveria dar serem capazes de mudar os slides e está aqui. Devia haver aqui um sistema de permissão, senhora moderadora, que possibilitar. Pronto, mas aqui o que significa que eu sou incompetente e a colega moderadora não é mais competente do que eu, parece. Vou mandar uma imagem, vou tentar falar com ele. Mas supostamente há aqui temos slides dentro do sistema para serem vistos. Olha, se não dá, não dá. Vamos em frente na mesma. E aqui a questão é esta. O Brasil é um país com dimensão continental, mas nestas matérias, e possivelmente também por ter essa dimensão, nestas matérias, e me permitam, e muitas outras, o Brasil é muito insular. É um país que é suficientemente grande para depender pouco do exterior. Onde eu estou, 50 quilómetros, pouco mais, 30 minutos de carro, já estou na Espanha. Dá para pegar um avião, olha, se alguém, como há uma hora de fuso de diferença, se eu sair de Madrid para Lisboa, chego antes de ter partido em termos de relógio. E vai continuar assim. Isto é outra escala. O Brasil consegue ter uma lógica própria diferente de quase tudo o resto. E em matéria de criminalização de condutas relacionadas com, podemos hoje dizer, o digital, o Brasil andou por um caminho próprio, casuístico, quase não prestando atenção ao que ocorria no resto do mundo. O que é que, procurando, olha, por vídeo já temos slides. Ótimo. E é isso. Já vejo a colega Morena, estamos felizes, a tecnologia respondeu. Bom, o Brasil avançou casuisticamente, sobretudo em termos reativos, não com um planejamento em termos de modo de uma lei de criminalidade informática. O que é relativamente estranho, porque, por exemplo, nos países de língua portuguesa, incluindo os africanos, só a Guiné-Bissau é que, de momento, não tem uma lei sobre crimes informáticos estruturada. E o que é que houve? E andar o mais depressa possível, senão não quero gastar mais tempo. Em 98, certo? E respondendo aos compromissos dentro do acordo TRIPS de 94 da Organização Mundial de Comércio, criminalização da violação de direitos de autor de programas de computador. Também, estou a pensar em 2000, há um conjunto de preceitos que foram ampliados no Código Penal, mas sem perderem a matriz da questão da apropriação e débito previdenciário. E aí o que é que levou com uma previsão típica muito limitada na administração pública, modificação, opção autorizada de sistemas de informação e ainda a divulgação, sem justa causa, de informações reservadas. Mas sempre estamos na administração pública. Uma lógica também reativa. Acesso a conteúdos celulares. Sim, isso levou a que o vosso Congresso tivesse andado muito depressa e em final de novembro de 2013 cá estava a lei Carolina Dickmann, embora a criminalização fosse muito para lá, fosse para dispositivos. Eu já defendi por escrito também de dispositivos virtuais, não apenas de dispositivos físicos, incluindo nuvem, incluindo partições na nuvem, com a criminalização da invasão de dispositivos. Depois também tiveram, mais recentemente, a espionagem
de conteúdos de telecomunicações digitais. Sim, abuso de autoridade, lei anticrime, que vão entrar, que mexeram na legislação em matéria de telecomunicações. Isso não foi para o Código Penal, foi para a lei das telecomunicações. O que é que entra aqui? Interceptação de descrições de informática ou telemática e também a captação ambiental de sinais eletromagnéticos. Isto é importante, sobretudo na questão de conseguir obter dados entre o teclado e o processador ou dentro de terminais. A questão dos sinais eletromagnéticos é relevante. Também, o que é que entrou? A questão da integridade e resiliência de infraestruturas informáticas e telecomunicações. Que o Brasil agora está começando a vir com a regulação da cibersegurança. Mas aqui isto é um primeiro caminho. Vê logo na Lei Carolina Dickmann, aí no 154, letra A. Mas, nesta última lei, agora 30 de abril, voltamos também vem a criminalização de interrupção ou perturbação de serviço informático telemático. Para além do atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, considerando as telecomunicações como serviço de utilidade pública, que não é hermeneuticamente difícil. Depois também entrou a questão da pornografia e exploração sexual de menores, por meios informáticos. Ocorreu na atualização de 2008 do ECA e depois, mais a seguir, em 2018, entra a questão do compartilhamento do estupro, em especial no que se refere a menores. Isto de momento está entre os artigos 240 e 241, letra D, A, B, C, D do ECA. E também, vejam, a divulgação de cenas de estupro ou cenas de vulnerável. Está aqui a questão da criança ou do adolescente enquanto vulnerável, também cena de sexo ou pornografia. Da mesma maneira, essa lei de setembro de 2018 veio também criminalizar a exposição da intimidade sexual. Não apenas no que toca à chamada vingança pornô. Temos aqui, porque, a meu ver, o bem jurídico criminalmente protegido é a autodeterminação sexual e do corpo. Haver uma intenção adicional qualifica. Também temos, e continuo a dar muito depressa, e ainda dá mais depressa porque vou tendo publicações nisto quase tudo. Temos fraudes no que toca a operações financeiras eletrónicas. Em 21, por acaso, ou melhor, por acaso não, seguramente o professor Coriolano recordar-se-á, ainda durante a pandemia, aquele congresso que fizemos com Aldo em Manaus, para Manaus. Isso foi uma maldade que me fizeram, porque eu já tinha prometido a palestra e esta lei saiu uma semana antes. E aqui o que é que temos? O que foi criminalizado aí? Fraude eletrónica e o furto mediante fraude. Mas um furto mediante fraude específico, cometido por meio de dispositivo eletrónico ou informático. Eu também já fui explicando, escrito noutras sedes, que o que o vosso Congresso fez, em grande medida, foi convolar uma prática contra legem de qualificação analógica do furto envolvendo a alteração de registros informáticos. Furto sem bem móvel. Bom, mas isso foi o que foi sendo feito. Podia ter sido diferente, poderia haver uma história alternativa. Podia, mas não houve. Isto é, a proposta até foi anterior do deputado Piauí, mas
tiveram aqui, durante anos, passou pelo Congresso e foi beber até os trabalhos preparatórios do que veio a ser em 2001 a Convenção de Budapeste. Esse substitutivo do então, primeiro senador, depois deputado mineiro, Eduardo Azeredo, podia ter dotado o Brasil de uma lei geral. Mas as polémicas foram muitas, também políticas, e o que saiu, e saiu na mesma altura da lei Carolina Dickmann, e se olharem o que ficou no Código Penal, foi praticamente nada. Nada. Aliás, depois dos vetos, ficou quase literalmente nada. Ainda mais depressa. Depois também temos, e esta é uma desconfiguração pelo vosso sistema, o Brasil, neste momento, enquanto compromissos internacionais, tem 2 padrões para cumprir. Que no que se refere à tipificação, em grande medida, são sobreponíveis. Ou seja, dá muito depressa que nós temos, e o Brasil, já veremos, assumiu esse compromisso em termos formais, aliás, o vosso Congresso já está atrasado, que a partir da OCDE houve um trabalho importante de recolha, comparação e sistematização das fontes em matéria de direito criminal, penal de informática. A partir dos Estados Unidos, mas também da Europa, Japão, há um trabalho que está publicado, facilmente acessível. Na União Europeia não houve, perdão, nas Nações Unidas, não houve condições políticas na altura, ainda estamos aqui naquela saída da Guerra Fria e grande instabilidade. E quem pegou neste trabalho foi o Conselho da Europa. O Conselho da Europa, para os colegas que estão menos familiarizados, é uma organização cultural, política, diferente da União Europeia e que será próxima da Organização dos Estados Americanos. Este é a OEA, não é o Mercosul. E o Conselho da Europa avançou, e ela já tinha até, pensando os colegas que trabalham nestas coisas, tinha, por exemplo, a Convenção de 108 de 1981 sobre proteção de dados, que foi o primeiro instrumento, e é o instrumento de referência ainda hoje, proteção de dados a nível mundial, ou seja, havia experiência. O Conselho da Europa, com um conjunto de outros Estados de demais continentes, os Estados mais desenvolvidos tecnologicamente, quer dizer, os Estados Unidos, Canadá, Japão e África do Sul, a participarem de modo ativo como observadores. Bom, o Brasil já tem umas discussões, o professor Coriolano deve recordar até entre mim e o Carlos Sobral, porque é que o Brasil ficou fora e porque é que o Itamaraty, houve ali alguns diplomatas infelizes com o protagonismo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que isto levou o Brasil a atrasar, a meu ver, uns 10 anos. Mas dizer que, neste momento, há 82 Estados-parte, continuam a entrar, e continuam a entrar mesmo depois de Hanoi. Os últimos, até foi já este ano a Papua Nova Guiné, ao norte da Austrália. Nos países de língua portuguesa, é que já está, entrou em Portugal em 2009, Cabo Verde em 2014, Brasil em 2023, São Tomé e Príncipe em 25, Moçambique e Timor-Leste estão ainda com o estatuto de observador. Também há aqui conteúdos, interessa-nos aqui os conteúdos de direito penal material, mas também são muito importantes as questões de direito processual penal, sobretudo no que toca a acesso e preservação da prova e cooperação internacional. Que, aliás, essa matéria depois há um segundo protocolo em 2021. Também há aqui 2 extras, por questões políticas que só entendi há uns anos, quando lecionei sobre estas matérias em Istambul, que é a questão dos crimes de ódio. Mas também, com a nova tecnologia, a proteção de crianças para a exploração e abusos sexuais, nomeadamente o chamado grooming, ou o
streaming direto de atos sexuais, sexuais envolvendo crianças e adolescentes que não cabia em Budapeste, entrou em 2007 com outra convenção, como da Europa, a Convenção de Lanzarote. E o seguinte, é importante que não se vê que Budapeste, aos seus signatários, impõe padrões estritos em matéria de direitos humanos, também de proteção de dados. Isto é um instrumento internacional de democracias liberais. Bom, havia as outras, ainda muito depressa. Antes do Natal de 2024, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção contra o Crime Cibernético. Isto é a terminologia brasileira, tal como está no repositório do Itamaraty na versão em língua portuguesa. Ele foi assinado no Vietnã, em Hanoi, em 25 de outubro de 25. Estava previsto 3 meses antes, mas subscrita por 77 países. Sim, Brasil, Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique assinaram. Quer dizer, o Brasil assinou a Hanoi. Mas ratificações são preciso 40, só há 3. O próprio Vietnã, o Azerbaijão e o Catar. Bom, pensar que isto veio, e vejam quem são os amigos até que entram aqui. Proposta da Rússia, apoio da Bielorrússia, Camboja, Coreia do Norte, Irã, Myanmar, Nicarágua e Venezuela. Isto é um time assim de peso. Até passou, aliás, a Rússia foi apresentando propostas, e em 2018 começa, mas vou só dizer o seguinte: olhando para a própria Convenção, a primeira é a soberania, no artigo 5º, e só depois é que vem o respeito pelos direitos humanos e de forma desnotada. No entanto, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos assumiram aprovar, não sei se ratificarão, nomeadamente os Estados Unidos agora com a administração Trump, mas a lógica é, isto não é incompatível com Budapeste. Dá para pensar que Budapeste é um núcleo mais duro, mais protetor dos direitos humanos, mas estar em Hanoi significaria também não deixar a Rússia e a China à solta com o Sul global, e ao mesmo tempo permitiria alguma cooperação, ainda que mínima. Seria melhor que nada. Pressa. E o que é que falta ao Brasil? O que é que temos? Já vimos que o Brasil assinou Hanoi, mas toca a Budapeste. Se for preciso esperar a julho de 2019 para o Brasil dizer nós estamos disponíveis para ser convidados, porque isso é o procedimento diplomático, foi convidado a aderir em dezembro de 19 e promulgação, pressa, 12 de abril de 23. Já vai 3 anos. Isto está no Diário Oficial da União. Bom, também, o que é que falta? Cumprir os compromissos. Enquanto está de parte, para já, compromissos de Budapeste. Bom, pensando em termos contrastivos, de forma até telegráfica, há um conjunto de tipos penais brasileiros que, olhando com atenção, estudando, já satisfazem o padrão. Já estão dentro do gabarito. A invasão de dispositivo informático, como está no 154A do Código Penal, dá. Corresponde ao acesso ilegal de quer de Budapeste, quer da Hanoi. E fui indicando exatamente quais são os artigos. Também a pornografia de crianças e adolescentes entra. No caso de Hanoi, também entra na questão da instigação ao aliciamento com o propósito de cometer um crime sexual contra uma criança. O que já está no ECA, não está em Budapeste. Budapeste é 2001. O aliciamento, sobretudo através das redes sociais,
quase um quarto de século, não era uma realidade, pelo menos preocupante, mas já estava em Lanzarote desde 2007. Também entra, mas apenas em Hanoi, a disseminação não consensual de imagens íntimas. Aquilo que o artigo 216, letra B do vosso Código Penal chama exposição da intimidade sexual. E aqui também dá. Também, em matéria de direitos autorais, quer no toca a programas de computador, quer a outros conteúdos, o que está chega. Também dará para a interceptação informática dois preceitos vossos no que toca à interceptação de comunicações, telefones de informação telemática e a captação ambiental de sinais eletromagnéticos que já referi. Aqueles que entraram a propósito da lei do abuso de poder e também da lei antiga. Continuar a andar e chegar ao fim. Mas é necessário alterar configurações de alguns dos que estão. Estes são os deveres de casa que o vosso legislativo tem. Nomeadamente, o que ocorre agora, com a interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático, ou o atentado contra a segurança de serviço de dado pública, ou ainda a modificação não autorizada de sistemas de informações, não chegam para a interferência de sistema. Para a perturbação de sistema. Porque teria que chegar a qualquer grave perturbação ou impedimento doloso não autorizado de função de sistema de computador, por meio de inserção, transmissão, danificação, apagamento, alteração ou supressão de dados de computador. Também não chega ao dano do 103 do Código Penal brasileiro. Porque pressupõe sempre uma coisa tangível da lei. E também uma ação de obter, adulterar, destruir dados informáticos. Que só está na lei brasileira, no 154, letra A do Código Penal, não enquanto objeto da ação, mas sim com dores específicos. Isto não é na dimensão objetiva, mas é a dimensão subjetiva do tipo, na invasão de dispositivo. E também não chegam, isto não chega para a violação, para a interferência em dados. Aquela versão em português do Brasil de 2023 fala em violação de dados. Violação de dados aponta para o data breach, para uma falha de segurança, um vazamento de dados. Mas não é isso. O legislador é que o conteúdo, aquilo que as versões, inclusive até a Convenção da Hanoi, chama interferência em dados. O legislador brasileiro, aqui em Portugal, em Cabo Verde, em França, também na versão francesa, na espanhola, aqui o legislador brasileiro chamou-lhe violação de dados. Bom, até eu vou também continuar a abreviar. Também temos a questão das falsidades. Sim, mas as falsidades que têm no Código Penal, em muitos preceitos do Código Penal, para o 293, não foram pensadas para os meios informáticos. E a própria inserção de dados falsos em sistema de informações está, 213, letra A, mas foi daqueles crimes que entraram pensando no sistema previdenciário. É um crime próprio. É um crime que só pode ser praticado por um funcionário público num contexto de um sistema de informações também público. E não cabe, isto não chega, para corresponder ao crime de falsificação informática que encontramos em ambas as convenções. Inserção, alteração, apagamento ou supressão dolosa ou de dados de computador resultem em dados inautênticos com o fim de sentidos como legais. E aqui também entramos com crimes contra o património. Estou já a terminar. Temos a fraude informática e o furto mediante fraude. Que tem uma estrutura diferente, também tem um alcance menor que a fraude informática das convenções.
E a própria lei, agora, 30 de abril de 2026, também não mexeu substancialmente nisto. Bom, embora aqui tenhamos aqui umas nuances entre Budapeste e Hanoi. Aqui a lógica está pensado um crime contra o património a partir da fraude. Em Hanoi, e agora que temos aquelas traduções assim um bocado, refere-se roubo ou fraude. Deixa as qualificações, ou melhor, permite que o Brasil não continue a não prestar demasiada atenção à dogmática penalista brasileira quanto à viabilidade do furto de coisas não tangíveis. Até porque também entraria aqui em Hanoi a questão da fraude eletrónica, que entre vós surge como uma forma qualificada de estelionato. O que é que, a meu ver, embora a minha opinião seja irrelevante, seria muito simples fazê-lo, e já o defendi naquele artigo sobre fraudes que referi há uns minutos, que bastaria que o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que já está no Código Penal, passasse a ser um crime comum, ser não apenas por funcionário em contexto de administração pública. Bom, eu agradeço a vossa imensa paciência por me aturar. E pela audácia do não brasileiro olhar deste fora, tecnicamente. Professor, o senhor deu uma aula excelente e rara para nós de um contexto transnacional sobre a criminalização de crimes cibernéticos que raramente nós conseguimos ter com a tamanha dimensão e com as lacunas de tipificação mesmo, né? E com um certo atraso do Brasil em buscar se atualizar com o que já está acontecendo na Europa e em outros países. Eu não diria tanto atraso, mas é uma questão de materialização, de colocar em prática, não é? É uma questão de prioridades do vosso legislativo e do modo como funciona o legislativo. Sim. Observando o Brasil desde há mais de 2 décadas, os vossos deputados e senadores trabalham muito em função da espuma dos dias. Isso, casuisticamente, como o senhor mesmo colocou. E esse casuísmo, ele nem sempre ele é simplesmente uma coincidência, porque o país vive num ambiente político muito acirrado, principalmente no ano, por exemplo, como o nosso, que é